Pois bem, todos nós as temos, mas as nossas necessidades não podem reger a nossa vida. As nossas necessidades não podem mudar quem nós somos. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a tua necessidade. Há um equívoco da nossa parte. Permita-me dizer isto. Nós achamos que o poder manifesto de Deus é apenas para suprir as nossas necessidades. A nossa oração pelo um toque de Deus ou por uma presença de Deus é apenas para suprir as nossas necessidades, para transformar as pedras em pães. Mas existe algo muito maior do que isso, igreja. Existe algo muito mais espetacular do que isso. E Deus não quer que nós vivamos escravos da nossa necessidade, mas Ele quer que nós vivamos na dependência dEle. Ele é fiel e justo. Pois bem, Jesus diz a ele assim: escute, eu não posso negar quem eu sou. Mesmo que a fome, uma necessidade física, mesmo que uma necessidade pessoal esteja hoje batendo na minha porta, eu não posso negar quem eu sou. Eu não dependo das necessidades, mas eu dependo da palavra de Deus. Eu dependo do Senhor. Por exemplo, você veio aqui hoje depender de quem? Do Senhor. Do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você: nos lugares mais inóspitos, naqueles aonde você muitas vezes é humilhado, é envergonhado, naqueles lugares aonde você, como a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz, é um profeta sem honra dentro da sua própria casa, é neste lugar que a palavra de Deus vai florescer na sua vida e você vai ver as coisas sendo transformadas pelo poder de Deus. Mas você tem que preferir a palavra de Deus ao invés de pães, ao invés de um suprimento de necessidade temporária. Pastor Wagner estava me falando com peso no coração, a igreja, a perda da nossa irmã querida. Mas existe uma certeza dentro do nosso coração, e isso não é pão. Talvez para nós o pão fosse que o Senhor entrasse naquele hospital e tirasse aquela irmã de lá e trouxesse para nós aqui. Mas a palavra de Deus promove esta irmã para um lugar muito melhor do que o nosso, para uma vida muito maior do que a nossa. E sabe de uma coisa, filho? Estes são os testemunhos da palavra de Deus que eu e você precisamos olhar, claro que com saudade humana, mas com responsabilidade para dizer: o mesmo combate que essa irmã combateu, eu também quero combater, para que quando o meu dia chegar, eu esteja com o Senhor gozando da graça que Ele mesmo prometeu sobre a minha vida. Irmão, às vezes nós estamos tão preocupados em transformar pedras em pães, mas o que nos sustenta é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Esse tem que ser o vínculo máximo da nossa vida. Uma igreja é medida por isso, pela sua vida na palavra de Deus. Como é bom chegar aqui hoje e ver que nós estamos aqui envolvidos com a palavra de Deus. Todas as vezes que essa porta se abre para a palavra de Deus, meu irmão. Não se abre para historinhas, não se abre para contos, não se abre para promessas vãs, mas se abre para o cumprimento da palavra de Deus. E é esta palavra essa noite que te põe de pé para a glória do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nem só de pão, nem só de suprimento de necessidades pessoais vive o homem que é segundo o coração de Deus, o homem que sabe a sua identidade. Não perca isso, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós amamos o que Deus ama. Amém ou não? Nós aborrecemos o que aborrece a Deus. Nós vivemos da palavra do Senhor. Segunda coisa desse texto, verso de número 5 diz assim: então o diabo o levou à cidade santa. Qual é o nome dessa cidade? Como é o nome da cidade santa?
Como é? Jerusalém, 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 cidade da paz. O diabo leva Jesus à cidade chamada Santa, lugar da manifestação apoteótica da presença de Deus. Afinal de contas, você sabe disso. Um Gólgota foi preparado, um sepulcro foi preparado, mas naquela cidade houve uma manifestação grandiosa, poderosa, de que o nosso Deus não está morto, mas Ele está vivo por toda a eternidade. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Pois bem, o diabo leva Jesus exatamente neste lugar, na cidade santa, e lá ele faz as propostas que lhe são cabíveis. Ele o leva ao lugar mais alto do templo, põe ele lá, e aí ele faz uma proposta: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles vão te guardar, e você não vai se machucar, ou tropeçar, ou se ferir em nenhuma pedra. Pois bem, às vezes nós estamos vivendo aquele momento do Evangelho de Deus, na casa de Deus, dias abençoados, dias em que nós chegamos na igreja e parece que nós nos tornamos gigantes. Nesses dias, tome cuidado, porque existe alguém que sempre precisa ser maior do que nós. Este alguém é o dono da igreja, é o Senhor Jesus. Há um conselho bíblico aqui que eu quero relembrar você: aquele que pensa estar de pé, lembra-se do texto? Cuide para que não caia. Está vivendo momentos bons na igreja? Glória a Deus, mas vigia, irmão, vigia, minha irmã. Sabe por quê? Porque nesses momentos o diabo vai tentar induzir você a se tornar o queridinho de Deus. Como a gente encontra na igreja alguns que se acham mais especiais do que os outros. Certa vez eu encontrei um moço que ele dizia assim: não, pastor, eu até sei que eu posso dar as minhas escorregadas, mas Deus tem um negócio comigo. Ah, tem? É. Não, porque, pastor, eu até posso fazer isso aqui, mas na hora H, Deus tem um mistério comigo. Ah, é mistério, irmão? Aham. E como é que fica a palavra de Deus que diz que para com Deus não há acepção de pessoas? Que história é essa de filhinho querido? Todos nós aqui somos servos. Olhe para quem está do seu lado aí, dá uma boa olhada nele aí, está olhando nele aí, irmão? Está vendo aí? Hã? Olha aí, que irmão bonito, que irmã bonita, aleluia, olha aí. Olha que irmão cheirosão aí, ó, aleluia. Aqui tem tudo, Paco Rabanne, Dolce Gabbana, tem tudo aqui, meu irmão. Hã? Olha aí. Tem o quê? Ih, rapaz, o negócio aí é sério, hein? Só coisa importada. Olha para ele aí. Olhou? Você não é melhor do que ele, e ele não é melhor do que você. Aliás, eu tenho uma brincadeira que eu quero fazer com você. Vira de frente para ele aí, pega na mão do seu irmão aí, como quem vai cumprimentar ele aí, como quem vai cumprimentar. Diga para ele assim: muito prazer. Fala seu nome para ele aí, diga: muito prazer, sou fulano de tal. Agora olha bem para ele e diz assim: me trate bem, porque um dia eu posso ser seu patrão. Aí o negócio pega, né, irmão? Hã? E olha aqui, por favor, a situação é engraçada,
Mas pense você que Deus tem um senso de humor inacreditável. E às vezes isso pode acontecer, irmão. Você fica aí olhando para aquele irmãozinho que tem aquela barraquinha de pastel, dizendo, esse irmão sem visão. Se fosse eu, já tinha uma lanchonete big. E um belo dia você está lá, currículo na mão, dizendo, irmão, eu não sei fritar pastel não, mas eu aprendo. Eu não posso, como diz aquele personagem humorístico, perder esse emprego. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina que a vida em comunidade, a vida em igreja, é uma vida de necessitar uns dos outros. Sabe qual é a proposta do diabo aqui? Não. Esqueça-se de tudo. Afinal de contas, comece a se valorizar. Imagina você, o Filho de Deus, passando por essas coisas de deserto. O que é isso? Como a gente diz lá em Minas, toma tenência, rapaz. O que é isso? Um cara da sua posição, uma mulher da sua capacidade. Não. Pode se jogar aqui, porque Deus te considera tão privilegiado que Ele vai largar tudo. Ah, é? Olha a resposta de Jesus. O que Ele diz? Verso de número 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar Deus? Escute. Nunca permita que isso aconteça na sua história com Deus e na sua história com a igreja. Tentar Deus significa querer colocar Deus numa situação para que Ele quebre princípios morais que Ele tem, simplesmente para dizer para você o quanto Ele te ama. Tem gente às vezes que quer que Deus quebre princípios morais para dizer o quanto Ele nos ama. Você vive dizendo lá na sua empresa, onde você é o dono, não, Deus vai me fazer prosperar, tudo vai acontecer, pastor, eu tenho certeza, esse ano eu vou explodir com a bênção de Deus. E aí o pastor pergunta para você, irmão, está tudo em ordem lá? Está pagando os impostos? Não, veja bem, pastor, sabe o que é? Veja bem o quê? Veja bem o quê? Não, mas pastor, eu sou filho amado do Senhor, Deus vai quebrar o meu galho. Ah, é? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que viemos fazer aqui hoje à noite? Nós não viemos tentar a Deus, nós não viemos empurrar as coisas na cara de Deus, dizendo, o Senhor precisa fazer, porque se o Senhor não fizer eu não venho mais, eu não volto mais, eu não estou mais. Glória a Deus, querido, porque esta igreja foi construída debaixo de um alicerce profundo que é a palavra de Deus. E sabe o que significa? Que nós estamos aqui hoje porque nós precisamos de Deus, meu irmão. Nós somos carentes do Senhor. Eu vindo para cá hoje, dentro do carro, e eu fiquei pensando, que privilégio é poder pertencer a um lugar. Que privilégio. Todos nós aqui temos as nossas histórias, sim ou não? Sim ou não? Antes da fé. Pare para lembrar um pouquinho, que às vezes nós esquecemos da onde viemos, quem éramos. Todos nós aqui temos uma história. Traga a memória sua. Traga a memória agora sua história. A minha história era um menino de 20 e poucos anos, na cidade de Campinas, jogado de um lado para o outro, passando fome, vivendo à mercê da esmola dos outros, correndo na lagoa do Taquaral, porque não tinha nada para comer, para tentar tapear um pouquinho a fome. E lá naquele lugar, lá naquela lagoa,
O Espírito de Deus, misericordioso como é, assim como foi na sua vida, também foi na minha. E o Espírito de Deus soprou no meu ouvido: este não é o seu lugar, eu não criei você para isso. E o amor de Deus nos recebeu na sua glória. Amém? Nós não viemos aqui tentar a Deus, nós viemos aqui nos submeter a Ele. Nós viemos aqui dizer a Ele: o Senhor agora é o dono de tudo. Nós não vamos subir no pináculo do templo, porque ali não é o nosso lugar. Nós não vamos nos atirar para que o Senhor nos pegue, porque essa não é a nossa função. Nós vamos glorificar o Teu nome. Em tudo que fizermos, que tudo seja feito para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Você pode dizer amém aí, queridão? Terceira e última coisa, eu quero acabar. Não sou bobo nem nada, eu quero ser chamado mais vezes para vir para cá. Se eu demorar, não chamo mais, né? Hã? Muito bem. Lá no verso de número 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Olha aí. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu preciso fazer a citação aqui da frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não posso ficar sem citar esse homem. Ele diz o seguinte, veja a lógica dessa frase: a teologia da prosperidade tenta colocar na boca de Deus uma frase que não é dele, mas é do diabo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha lá. O que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã? Nós às vezes estamos barganhando com Deus. Senhor, é o seguinte, eu vou lá na igreja domingo, eu até vou aguentar aquele rapazinho lá de Itatiba, mas eu quero sair de lá com a minha bênção. Senhor, o negócio é o seguinte, eu até me disponho a dar um pouquinho do meu tempo ao Senhor, quem sabe na adoração, no louvor, no serviço. Eu até posso falar com o pastor Wagner, para quem sabe aí, 1 hora, meia hora, 20 minutos por semana. Eu até posso pensar em orar pela igreja, mas, aleluia, glória a Deus, tem um preço. Afinal de contas, eu quero as riquezas, Senhor. Onde elas estão? As riquezas estão e continuarão estando nas mãos de quem é de direito, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se eu estou nele, eu vivo as riquezas de Deus, mas elas continuam sendo de Deus. Porque o dia que eu disser para Deus, dá esta riqueza para mim, eu me assemelho a um menino que a Bíblia não diz o nome, apenas o chama de filho pródigo. A igreja, graças a Deus por isso, não é a igreja de filhos pródigos, mas a igreja é lugar de filhos remidos, lavados e dependentes do Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Pois bem, o diabo disse: olha, tudo eu vou te dar, se você me adorar. Ô pastor, eu tenho uma proposta aí do diabo, fera, ele vai me dar tudo, se eu adorar. E o Senhor vai me dar o quê? O que Ele vai te dar? Provação. O que Ele vai te dar? Ele vai te dar um aperto. O que Ele vai te dar? Ele vai te dar morte. Sabia disso? Aliás, a gente vem para a igreja
E às vezes a gente tem que tomar cuidado com alguns jargões que a gente lê na Bíblia e transforma segundo a nossa ideia. Por exemplo, a gente diz assim: eu estou no Santo dos Santos. Aleluia, o culto hoje foi um negócio. Eu entrei no Santo dos Santos, saí do Santo dos Santos, voltei para o Santo dos Santos, e saí de novo, e voltei de novo, e vai, e Santo do Santo. Ah, é? Pois bem, vamos fazer uma análise aqui. Talvez aqui a análise teológica do Santo dos Santos. Pois bem, o que havia no Santo dos Santos? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá? Eu sei que vocês são gente de escola bíblica dominical. Então vamos lá, vamos lá? O que havia no Santo dos Santos? Havia lá um artefato que simbolizava a presença de Deus. Que era a arca. Muito bem, pastor, nota 10 aí, hein? A arca. O que havia dentro da arca? Se ela era considerada a presença de Deus, deveria haver nela elementos que trouxessem ou que reportassem a presença de Deus. Quais eram? Primeiro, maná. É a presença de Deus? Claro. Porque Deus sempre esteve presente no sustento do seu povo. Portanto, em tempos de necessidade, comece a dar glória a Deus, porque Deus está presente em tempos de necessidade para ser o nosso sustento, meu irmão. Segunda coisa, as tábuas da lei. Por quê? Porque Deus sempre está presente na ordem das coisas. Aliás, o nosso Deus é um Deus que continua zelando pela sua lei e pelos seus estatutos. Uma igreja, nós somos regidos pela lei de Deus. Amém ou não? Ok. Nós precisamos parar com a confusão. Jesus veio nos abolir do pecado e não da lei. Não da lei. A lei é o governo de Deus. Diga para o seu irmão: a lei é o governo de Deus. Aproveite e emende outra pergunta: você está debaixo do governo de Deus? Pergunta para ele: você está debaixo do governo de Deus? Pastor, mais 5 minutos? Pois bem, o que mais? O que havia lá? A vara de Arão. O que significava isso? A condução de Deus. Você é guiado por Deus, meu irmão? Você é guiado por Deus? Você é guiado por você mesmo? Hoje à noite, Deus quer ser o nosso guia, amém ou não? Ele quer nos conduzir. O texto que nós lemos na abertura deste culto: o Senhor é o meu pastor. Nada, absolutamente nada me faltará. Ele é o nosso norte, Ele é a nossa direção. Pois bem, essas coisas exemplificavam a presença de Deus naquele local. Ok. Havia 2 personagens apenas que podiam entrar no Santo dos Santos. Pastor, 2? 2. Qual é o primeiro? O mais importante? O sumo? O sumo? Muito bem. Quantos sumo sacerdotes existem? Quantos? Quantos, meu irmão? Vamos, filho, quantos? 1. Aliás, isso aqui é uma curiosidade bíblica para você. Existem coisas na Bíblia que Deus preferiu que fossem únicas. Único sumo sacerdote. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Pois bem, então um personagem já está preenchido. A vaga de sumo sacerdote não está em aberto. Ela já está preenchida. E qual era o segundo personagem que podia entrar no Santo dos Santos? Qual era? Qual era? Qual era? O sacrifício. Era ele que entrava, junto com o sumo sacerdote. A grande diferença era que o sumo sacerdote entrava vivo. E o sacrifício? De que jeito que entrava? Morto. Quer estar no Santo dos Santos? Quer estar no Santo dos Santos?
Pois bem, a vaga de sumo sacerdote não há mais, nem para mim, nem para você. Sobrou-nos a vaga do sacrifício. Você quer entrar no Santo dos Santos? Você quer entrar no Santo dos Santos? Morra. Morra para você mesmo. Morra para a velha vida. Morra para os seus desejos. E abrace incondicionalmente a vida de Deus. Amém, meu irmão? Abrace a vida de Deus. Pois bem, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós falamos do Santo dos Santos, da presença de Deus, das coisas de Deus, como se fosse uma troca, como se fosse uma barganha para dizer: olha, Senhor, a minha adoração custa as riquezas, a minha adoração custa a resolução dos meus problemas, a minha adoração custa. O que na verdade nós precisamos entender é que a nossa adoração custa a nossa vida. Quando eu vou ao altar do Senhor para adorar, e um dos termos hebraicos para adoração é proskineu, a ideia de me dobrar. O segundo, a ideia de ser o sacrifício, o holocausto. Sabe o que significa? Que uma vez indo para o altar do Senhor, eu não volto mais. Não quem eu fui, não quem eu era, nunca mais eu volto. Eu volto uma nova criatura. Eu deixo no altar a minha vida e volto com a vida de Deus sobre mim.